Oi pessoal, na aula de hoje estudaremos sobre listas encadeadas. Na aula passada demonstramos que pilhas e filas podem ser implementadas com a classe list do Python. Essa classe list do Python é altamente otimizada e geralmente uma ótima escolha para armazenamento. Contudo, existem algumas desvantagens em utilizá-la. Por exemplo, o comprimento de uma lista dinâmica pode ser maior que o número real de elementos que ele armazena. Inserções e remoções em posições internas de uma lista são caras, requerem um esforço considerável do computador. Uma list ela fornece uma representação mais centralizada, com um grande pedaço de memória capaz de acomodar referências a muitos elementos. Por outro lado, uma lista encadeada possui uma representação mais distribuída, na qual um objeto leve, conhecido como nó, é alocado para cada elemento dessa nossa lista. Uma lista encadeada, na sua forma mais simples, é uma coleção de nós que coletivamente formam uma sequência. Cada nó armazena um conteúdo, que é um elemento da sequência, bem como uma referência ao próximo nó da lista. Nessa figura que estamos vendo aqui nesse slide, temos um nó que faz parte de uma lista simplesmente encadeada. Ou seja, esse simplesmente encadeada, ele quer dizer que o encadeamento é feito de forma simples, que significa apenas que o nó tem apenas a referência do nó seguinte. E o contrário não acontece também. Então, o encadeamento, o link, é só para um lado, só para uma direção. O valor 10, no nosso exemplo aqui, é o elemento do nó. E o campo do lado do elemento é um campo que a gente chama de prox, que é uma referência, é um link para o nó seguinte na sequência. Essa referência ela nos permite acessar o próximo nó. Nessa outra figura aqui, temos uma lista encadeada onde cada elemento é um valor inteiro. O primeiro e o último nó de uma lista encadeada são conhecidos como o início e o fim da lista, respectivamente. Começando da cabeça e passando por um nó para o outro, seguindo a próxima referência de cada nó, podemos alcançar o final dessa lista. E podemos identificar o fim como o nó que possui vazio como sua próxima referência. Ou seja, sempre que a gente estiver no final da lista, o campo prox desse último nó estará apontando para vazio. Em Python, a palavra reservada none representará o termo vazio que utilizaremos. Para termos uma lista encadeada, devemos necessariamente ter uma referência para o início da lista. Então, teremos uma variável que sempre saberá qual é o nó inicial da lista. Essa variável se comportará como um ponteiro, sempre apontando para o início da lista. Não há necessidade de armazenar uma referência direta à parte final da lista, pois, de outra forma, ela poderia ser localizada iniciando na cabeça e percorrendo o restante da lista. No entanto, armazenar uma referência explícita ao nó terminal é uma conveniência comum para evitar essa travessia. Ou seja, se quisermos, porventura, remover apenas o último nó, a gente já tem um ponteiro que vai direto para ele. No mesmo sentido, é comum que uma lista encadeada mantenha uma contagem do número total de nós que compõem a lista, geralmente descrito como o tamanho da lista. Isso serve para evitar que a gente tenha que percorrer toda a lista para contar os nós. Uma propriedade importante das listas encadeadas é que elas não possuem um tamanho fixo pré-determinado. Ela usa o espaço proporcional ao seu número atual de elementos. Ao usar uma lista encadeada, podemos facilmente inserir um novo elemento no início da lista. E a ideia principal para realizar essa operação é criar um novo nó, definir o seu elemento, no nosso caso aqui um valor inteiro, e definir sua referência prox para o nó referenciado pelo início atual. E em seguida fazer o início da lista apontar para o novo nó. Recapitulando. Criamos um novo nó, definimos seu elemento, fazemos o campo prox desse novo nó apontar para o nó inicial corrente da lista. Tá? Agora essa lista possui
um novo início, então a gente deve reapontar o ponteiro de início para o nó que a gente acabou de inserir. Na seguinte figura, temos a inserção de um elemento no início de uma lista encadeada. Nessa figura A, temos a lista antes da inserção do novo elemento. Na subfigura B, temos a lista após a criação do novo nó, mas esse nó ainda não pertence à lista. Na figura C, temos a lista após a inserção do novo nó. O ponteiro início está apontando para o novo nó, enquanto o ponteiro prox do novo nó está apontando para o ex-nó inicial da lista, que agora é o segundo nó da lista. Ok, então vamos partir para a implementação em Python dessa lista. Inicialmente a gente deve criar uma classe lista que vai conter os ponteiros de início dessa lista, fim e um campo guardando o tamanho dessa lista. Então, para iniciar uma lista totalmente vazia, a gente utiliza o método init do Python, que a gente já conhece, responsável por construir um objeto padrão. Posteriormente, temos também que criar uma classe nó, que vai ser o nosso tipo de nó, que será o nosso tipo abstrato nó. Esse nó ele tem um elemento e esse nó tem um ponteiro chamado prox, que vai apontar para o nó que vem posteriormente a ele na sequência. Com essas duas classes em mãos, a gente já pode inserir um elemento no nó inicial da lista. Agora vamos ver como implementaríamos uma função de inserir um elemento no início de uma lista encadeada em Python. A função de inserir nó no início da lista seria da seguinte maneira: criamos um novo nó e guardamos o elemento e nele. Fazemos o campo prox do novo nó apontar para o início da lista, isto é, receber o valor do ponteiro início. Fazemos o ponteiro início referenciar um novo nó e, por fim, incrementamos o tamanho da lista em mais uma unidade. Vocês podem perceber aqui que a gente está passando como parâmetro o elemento que a gente está inserindo e a lista. Tá? É importante que vocês passem a lista por parâmetro, porque a gente vai manipular os ponteiros dela, no caso aqui só o ponteiro início. Inserindo o elemento no final da lista. Também podemos inserir facilmente um elemento na parte final da lista, desde que mantenhamos uma referência ao nó terminal, conforme mostrado na figura. Nesse caso, criamos um novo nó e fazemos seu ponteiro prox apontar para vazio. Fazemos o ponteiro prox do último nó apontar para o novo nó e atualizamos o ponteiro fim, isto é, fazemos ele apontar para esse novo nó que acabamos de inserir. Na subfigura A, temos a lista antes da inserção do novo elemento. Na subfigura B, temos a lista após a criação do novo nó, mas esse nó ainda não pertence à lista. Na subfigura C, temos a lista após a atualização da referência do ponteiro fim. Note que devemos atualizar o ponteiro prox do último nó na subfigura B, antes de atualizarmos o ponteiro fim na subfigura C. Caso contrário, não teríamos como localizar o último nó da lista e linká-lo com o novo nó inserido. Bom, se a gente quisesse uma implementação para inserir um nó no final da lista, a gente poderia fazer o seguinte. Então, em Python, criaríamos uma função chamada inserir final, passando como parâmetro a lista L e o elemento E. Criaríamos um novo nó que receberia o elemento E. O campo prox desse novo nó recebe none, porque ele vai ser o último elemento da lista, então o seu campo prox deve ser vazio. Agora vamos acessar o último elemento da lista através do ponteiro fim. Então fazemos l.fim.prox recebe novo. Isso significa o quê? Que o último elemento da lista atual vai apontar para o novo. Depois refazemos o apontamento do ponteiro fim. Então fica assim, l.fim recebe novo. E por final, incrementaríamos o tamanho da lista L. Então l.tam recebe l.tam mais 1. E a nossa
lista cresceu em uma unidade. Bom, pessoal, agora aqui temos o exercício para vocês, que é: elabore um algoritmo para realizar a busca de um elemento na lista. Qual a complexidade desse algoritmo? Nesse momento, vocês podem pausar o vídeo por aproximadamente 15 minutos e tentar resolver o exercício. É importante que vocês tentem criar um mecanismo de busca com o conteúdo que já estudamos até o momento. Certo, pessoal? Então, como podemos realizar a busca de um elemento na lista? Uma resposta pode ser a seguinte: a gente define a função busca, que recebe como parâmetro a lista L e um valor buscado. Ok? Na primeira linha, teremos uma variável chamada corrente, nó, que vai representar o nó atual que a gente está nessa busca. E de início ele recebe a lista no ponto início, ou seja, o primeiro elemento da lista. O passo seguinte é fazer um while, um laço que vá percorrendo todos os elementos da lista um a um até encontrar o valor buscado. No nosso caso aqui, faremos o seguinte: enquanto corrente, ou seja, enquanto existir aquele nó não for um nó vazio, e corrente ponto elemento diferente do valor, então vamos fazer corrente receber corrente no campo prox. Ou seja, eu tenho que a cada iteração desse while, o corrente vai assumir o nó que está posterior a ele na sequência. E esse laço vai se repetir até que o corrente esteja vazio, ou seja, o nó não foi encontrado nessa lista, não existe esse nó com esse valor na lista. Ou então que o caso contrário, que o valor esteja na lista e seja encontrado. Na segunda condição, corrente ponto elemento diferente de valor. Se for igual a valor, encontramos o elemento, vamos sair do while. Ao sair do while, vamos retornar corrente, que é o nó que contém o valor. Ok, agora que a gente já viu como que faz para fazer uma busca em uma lista encadeada, como podemos definir a complexidade desse algoritmo? No pior caso, por exemplo, no pior caso, teremos que percorrer toda a lista até o final, e temos dois casos que partem desse último caso, que é quando o elemento é encontrado no final da lista, exatamente na última posição, no nó fim, ou se não, se o elemento não é encontrado. Nesses dois casos a gente tem a complexidade, no pior caso, de O de N, onde N é o número de elementos da minha lista. Então vou ter que executar N comparações entre o valor buscado e o valor que está na posição do vetor. Tá, mas e se quisermos inserir um elemento após um outro elemento da lista? Como podemos fazer isso? Em algumas situações, desejamos controlar a ordem com que os nós são inseridos na lista. Para isso, a gente precisa ser capaz de especificar um nó após ou antes o qual desejamos inserir um novo nó. Nesse código mostrado aqui no slide, temos implementado o método insere depois, que nos permite inserir um nó após um outro nó da lista. Então o código é o seguinte: definimos aqui o nome da função, insere depois, e vamos passar por parâmetro a lista L, em seguida o valor anterior, que será o valor do nó anterior ao nó novo que iremos inserir, e o valor do novo nó que vamos inserir. Primeiramente, a gente tem que buscar esse nó na lista. Tá? Então eu crio uma variável corrente que vai receber a referência do início da lista, e uma variável nó anterior, none, que vai representar o nó anterior. Tá, então, para buscar, a gente faz um while, enquanto corrente e corrente.elemento diferente de valor anterior, ou seja, enquanto eu não encontrar esse valor na minha lista ou a minha lista não conter esse valor, corrente recebe corrente no campo prox. Assim ele vai iterar pela lista. Saindo do while, if not corrente, ou seja, o nó não está na lista, então vai mostrar na tela uma mensagem de nó não existe na lista. Se não, o nó anterior recebe corrente. Então observe que a gente encontrou o nó
que corresponde ao valor anterior passado por parâmetro, então vamos inserir depois dele. Em seguida vamos criar um novo nó com dado desejado, então novo underline nó recebe uma instância do nó passado por parâmetro o valor. Vamos em seguida fazer o próximo do novo nó ser o próximo do nó anterior. Então, novo nó no campo prox recebe nó anterior no campo prox. Em seguida, vamos fazer com que o novo nó seja o próximo do nó anterior. Então, fazemos nó anterior no campo prox recebe novo nó. E por fim, vamos incrementar o tamanho da nossa lista. A remoção de um elemento a partir do início de uma lista encadeada é essencialmente o inverso do funcionamento da inserção de um novo elemento no início. Essa operação é ilustrada na seguinte figura. Na figura A temos a lista antes da remoção, na figura B temos a lista após o desencadeamento do primeiro nó, e em seguida atualizamos o apontamento do ponteiro início. Na figura C, por fim, temos a lista após a remoção do elemento. Aqui o ponteiro ele deixa de possuir a referência dos nós com o elemento 2 e passa a ter a referência do nó com o elemento 5. O código para remover um elemento no início da lista, assim como remover um elemento no final da lista, é análogo aos métodos que a gente viu anteriormente para a inserção desses elementos no início e no final da lista. Então vamos partir logo para um caso mais complicado de remoção. Como removemos um elemento arbitrário? Como na remoção de um elemento no início, a remoção de um elemento no final dessa lista é a operação inversa à sua inserção. Agora, como podemos fazer para remover um elemento qualquer de uma lista? Isso é, que se localiza em uma posição no interior da lista. A implementação do método de remoção ela é um pouco mais complicada que a implementação dos métodos de inserção, pois o método remove precisa lidar com algumas situações diferentes. Por exemplo, se o elemento a ser removido é o primeiro da lista, simplesmente alteramos o início da lista para apontar para o próximo elemento. Caso o elemento a ser removido não seja a cabeça da lista, precisamos encontrar a posição em que o elemento se encontra e alterar os apontadores correspondentes, tendo em mente que o fato de a remoção do último elemento da lista precisa ser tratada de modo diferente. A seguinte implementação descreve um método para remover um elemento de uma lista encadeada seguindo esse raciocínio que a gente acabou de mencionar. Então aqui no nosso exemplo em Python vamos criar a função remove e nela vamos passar por parâmetro a lista L, igual a gente está fazendo com as outras funções, e o valor que corresponde ao nó que a gente quer remover. De início vamos fazer uso da palavra reservada assert do Python, que é uma palavra reservada para ajudar com o tratamento de exceções. No caso aqui, ele vai fazer assert l.início. E caso dê algum problema, vai mostrar na tela impossível remover de lista vazia. Isso significa o quê? Esse assert l.início. Ele vai checar se a lista que a gente está passando, a lista L, existe um início para ela. Se existir, então a gente tem pelo menos um elemento nessa lista. Se não existir um início, quer dizer que a lista é vazia, que a lista não existe. Então ele lança uma exceção aí e já dá o return nessa função. Não vai executar o restante do código dessa função. Passou por esse tratamento de exceção, não deu em nada, então vamos seguir adiante. Se o nó a ser removido é o início da lista, então a gente só deve refazer os apontamentos. No caso aqui, if l.início.elemento é igual ao valor que eu estou querendo remover, então linício recebe linício.prox. Ou seja, eu vou desencadear o primeiro elemento da lista. Tá? Então, antes l.início apontava para o primeiro nó da lista, agora vai apontar para o segundo. Então, a minha lista começa a partir do segundo elemento. Isso significa o quê? Que o ex-primeiro elemento não faz parte mais dessa lista. Então, ele está desencadeado. Senão, se o nó não for o primeiro que a gente quer remover, então a gente tem que encontrar a posição do nó a ser removido. E para isso a gente vai precisar de dois ponteiros, um anterior e um corrente.
No caso aqui, anterior recebe none e corrente recebe o início da lista. O anterior recebe none porque antes do início não existe nada. Como é uma lista encadeada simples, a gente não falou de lista circular, então não tem nada além do início. Então vamos partir para a busca. Nessa busca a gente vai fazer algo semelhante, igual fizemos no exercício passado, que eu passei para vocês, que é o seguinte: vamos a um while e vamos percorrer essa lista. While corrente e corrente ponto elemento diferente de valor, ou seja, enquanto existe um nó para ser visitado e esse nó que a gente visita, o elemento dele é diferente do valor que a gente está buscando, a gente vai iterar na lista. Como que a gente faz isso? Corrente recebe corrente.prox, sempre recebendo o elemento seguinte a ele na sequência. Um detalhe que a gente tem diferente aqui do nosso exercício que a gente acabou de ver, de busca, é que a gente tem um ponteiro anterior que vai apontar para o corrente, tá? E o corrente vai apontar para o seu próximo. Então a gente sempre vai estar guardando o nó que a gente está visitando e o nó anterior a ele. Isso vai ser muito útil para a gente refazer os apontamentos quando excluirmos algum nó no meio dessa lista. Saindo do while, a gente vai ter dois possíveis resultados. Corrente vai ser none ou corrente vai ser algo diferente de none. Se corrente for igual a none, quer dizer que não foi encontrado o seu elemento na lista. Então ele vai diretamente para esse else, para o próximo else, e vai mostrar na tela: nó não encontrado na lista. Se o corrente não for igual a none, for alguma coisa diferente de vazio, então a gente encontrou um nó. E uma vez que a gente encontrou esse nó, a gente vai fazer o seguinte: anterior.prox recebe corrente.prox. Isso significa o quê? Que o nó anterior ao corrente vai apontar para o próximo do nó corrente em vez de apontar para o nó corrente, porque eu estou desencadeando o nó corrente da minha lista. Então eu vou remover. Quando eu removo o nó corrente, eu tenho o nó anterior e tenho o próximo do corrente. Então eu tenho que refazer o apontamento do anterior, que antes era do corrente, tenho que fazer ele apontar para o próximo elemento na sequência, o próximo elemento do nó corrente. Beleza? Então a gente consegue manter o encadeamento da nossa lista sem o nó corrente. Por fim, tendo que essa remoção foi feita com sucesso, a gente decrementa o tamanho da lista em uma unidade. Vazio. Aqui está uma ilustração da remoção. Primeiro eu tenho dois ponteiros aqui, anterior e corrente. E eu quero remover o elemento 5. Ok? Então na figura A eu tenho uma lista ainda intacta. Na figura B eu refaço o apontamento do nó 2, que antes era para o 5, faço para o 7. E na figura C faço o campo prox do nó 5 que eu quero remover apontar para vazio. Então ele está desencadeado da lista, ele não existe mais na lista, não tem como chegar nesse nó. Uma outra alternativa na implementação do algoritmo de remoção de elementos seria a utilização do procedimento de busca para encontrar o elemento a ser removido. Isso reduziria o tamanho da nossa função remove e reutilizaria uma função já desenvolvida, por exemplo, a função de busca que vimos no exercício passado. A prática de reutilização de código deve ser sempre encorajada, sempre que possível. Em nosso exemplo, por questão de simplicidade, decidimos implementar a função remove sem utilizar a função de busca. Aqui temos uma ilustração sobre como pode funcionar a função de remoção que acabamos de ver. Então, vamos dar o import no arquivo fila.py, que no caso seria um arquivo em Python que contém as nossas classes nó e fila e os métodos de inserção, remoção e os outros que a gente viu. Após isso, criamos um script com os seguintes comandos. O script é um arquivo em Python que eu chamo, ok? Então ele teria os seguintes comandos. Será criada uma nova lista L, chamando construtor padrão de lista, e em seguida, por meio de um for, vamos preenchê-la com valores que variam de 4 a 0. Depois mostraremos a lista que acabamos de criar,
com print lista. Por fim, vamos remover todos os elementos dessa lista e a cada remoção vamos mostrar o elemento que foi removido e qual o estado atual dessa lista, que acabou de ter um elemento removido. Uma vez que terminamos o script, vamos executá-lo no console. A saída que temos é essa. Primeiramente, uma lista com os valores 4, 3, 2, 1, 0. Depois, removemos o elemento 0 da lista e temos 4, 3, 2 e 1. E assim por diante até termos apenas uma lista vazia, no momento que removemos todos os nossos elementos. Nessa aula estudamos sobre as listas encadeadas, que é uma estrutura de dados dinâmica. Ela é composta por uma sequência de nós ou células que contêm seus dados e também uma referência, um link que aponta para o nó posterior. Para manipularmos essas listas, ou seja, inserir dados ou remover dados, temos que ter sempre a atenção em ter um ponteiro que aponte para o primeiro elemento e outro que aponte para o fim. Isso porque se queremos inserir ou apagar dados que estão no início ou no fim da lista, então a operação é rapidamente executada, com complexidade O de 1. Caso seja um nó que esteja no meio da lista, deverá haver uma procura até encontrar a posição desejada e então remover esse nó.